Eu acho que o fundo imobiliário ele faz mais sentido na parte lá na frente de você de você usufruir dos dividendos. O mercado financeiro, todo dia, ele abala o seu psicológico. Lá na frente, você pode tomar uma decisão de ter uma carteira mais voltada para renda. Eu comprei R$100 mil de BRCR11, que é um fundo BTG bem das antigas. Então, eu percebi que não era muito para mim esse negócio. Eu falei, porra, fundo cai igual a bolsa? Aí eu falei, vendi a porra do fundo e comprei bolsa. Pode ter uma carteira de renda no Brasil com vários instrumentos de renda fixa, sem a necessidade de eventualmente você ter fundo imobiliário. Sobre fundos imobiliários, que acaba sendo um ativo que é mais novo comparado com ações, tem gente que gosta, o próprio Barsi não gosta, o que você vê? Cara, eu acho que é um instrumento que pode funcionar para muita gente, tá? Eu acho que também tem um problema que, assim, às vezes o cara compra o fundo imobiliário só por conta do dividendo mensal. Só por conta disso. Muitos compram, a real é que isso só acontece por isso, bastante. E nem vai viver da renda hoje ainda, muitas vezes. Exato. E aí o cara olha, faz uma análise muito simplista. A mesma história sobre ações tem gente que faz para fundo imobiliário. Ah, esse fundo aqui tá negociando muito abaixo do patrimonial. Ah, esse fundo aqui pagou no mês passado R$2 por cota. Pô, se ele pagar R$2 por cota, eu tô ganhando 2, 3% ao mês, sei lá. E aí o cara também faz besteira, né? Então, assim, eu acho que o fundo imobiliário é um excelente instrumento, principalmente para uma carteira de renda, né? Então, eu acho que menos... Eu sou um pouco mais do time que, assim, você acumula patrimônio em várias classes ao longo do tempo, e eu acho que o fundo imobiliário ele faz mais sentido na parte lá na frente de você de você usufruir dos dividendos e ter uma renda recorrente, tá? Do que eu acredito na história de que você tem que, do zero, com 18 anos, começar a comprar fundo imobiliário para lá na frente ter. Acho que você pode ter uma carteira com talvez renda fixa, longa, até ações, enfim. Lá na frente você pode ter uma decisão de ter uma carteira mais voltada para renda. Eu não vejo a necessidade de você construir desde o começo, tá? Que eu acho que, enfim, tem muita gente que faz. Que tem muita gente que tá fazendo, né? Não, e que eu acho que pode funcionar. Eu só tô falando que é uma preferência minha, tá? Eu não tenho fundos imobiliários na minha carteira. Eu já tive em algum momento que eu queria experimentar para ver se eu gostava, entendi e tal. Foi curioso, porque assim, comprei R$100 mil de BRCR11, que é um fundo BTG bem das antigas. E aí eu falei, vou acompanhar, ver como é que funciona esse negócio, até para me forçar a entender melhor, acompanhar o que acontecia. E eu lembro que o mercado, em um momento, deu um estresse, assim, a bolsa caiu 20%, e o meu fundo imobiliário caiu 20%. Eu falei, porra, fundo cai igual a bolsa? Aí eu falei, vendi a porra do fundo e comprei bolsa. Eu falei assim, cai, mas pelo menos vai subir mais, né? Mas era uma outra época. Isso, acho que o fundo não devia ter 1 bilhão na época de market cap. Hoje deve ser um fundo que tem vários bilhões, né? Um dos maiores fundos da indústria. Então eu percebi que não era muito para mim esse negócio. Mas assim, eu acho que em algum momento na minha vida, lá na frente, se eu tiver, vamos dizer, se eu acumulando todo o meu patrimônio lá na frente, quando eu tiver, acho que 60, 70 anos, eu já estiver pensando em viver de renda, vamos dizer assim, eu provavelmente vou ter fundos imobiliários na minha carteira. Eu acho que é um instrumento muito legal para isso. O que eu vejo é que muita gente compara os fundos imobiliários com ações e realmente eu vejo que as ações têm um potencial de entregar um valor muito maior que o fundo imobiliário. Porque no fundo imobiliário ele vai te entregar o dividendo ou o valor em cima do patrimônio que ele tem. Não tem como você pegar um imóvel de 1 milhão e falar, não, tem esse imóvel de 1 milhão aqui, eu vou alugar ele por 20 mil por mês. Sim. Não existe isso. No fundo imobiliário é exatamente ligado ao patrimônio do fundo e ele vai distribuir 95% do resultado. Então, como é que ele vai crescer distribuindo tudo isso? Então, ele tem que fazer subscrição, conseguir colocar novas cotas no mercado. Sim. Só que pro cara que já tá vivendo de renda hoje, ele tem essa previsibilidade. Então, por exemplo, eu tenho R$1 milhão investidos e eu quero gastar 6 mil por mês. Talvez com ações seja mais complicado ele ter esse dividendo todos os meses por conta de mudar o payout da empresa ou passar por um momento ruim. O fundo imobiliário acaba sendo mais tranquilo dele ter isso, né? Sim. Exato, mas realmente na questão do momento da pessoa, se ela tá na fase de construção de patrimônio, os fundos imobiliários no longo prazo vão entregar menos resultado do que as ações, por conta desses fundamentos, não tem como. Sim. Eu gosto bastante, tá? Só acho que as pessoas têm que entender o momento de vida, se aquilo tá adequado ao seu perfil. Também dá trabalho investir em fundo imobiliário, né? Você não dá pra você ter um fundo imobiliário. Você tem que ter uma carteira. Você precisa ter alguém que está fazendo isso todo santo dia, acompanhando o que está acontecendo no mercado para te dar pelo menos uma direção de fundo, de quais fundos comprar, né? Lá na Norte a gente tem um analista de fundos imobiliário, que é o Marx. Então, assim, um cara que está
todos os dias olhando isso, vendo a questão dessa subscrição. Faz sentido entrar na subscrição desse fundo que está fazendo uma nova subscrição e tal. É um fundo ativo ou não? Ele está vendendo ativos ruins, comprando outros, enfim. Tem várias questões aí bastante específicas, né? E assim, eu acho também que tem uma coisa importante dizer, que é o seguinte: eventualmente, para ter uma carteira de renda, ou seja, para você ter um pinga-pinga mensal, o fundo imobiliário, ele pode fazer parte da carteira, mas hoje, com a renda fixa que você tem no Brasil, com a quantidade de opções em renda fixa que você tem no Brasil, que pagam cupom, que também são isentos, igual os fundos imobiliários, né? Você tem as debêntures incentivadas, você tem os CRIs, os CRAs, você tem LCA, LCI. Você pode montar uma carteira de renda fixa com vários vencimentos, né? Vencimentos de 2 meses até, sei lá, 10 anos, com pagamentos de cupons semestrais, onde você consegue ter muito menos risco, ou seja, fundo imobiliário tem renda variável. Sim, ainda mais você pega um fundo de papel, que no final das contas ele vai ter um monte de CRIs lá. Exato. Então, assim, você pode ter uma carteira de renda no Brasil com vários instrumentos de renda fixa, sem a necessidade de, eventualmente, você ter fundo imobiliário, tá? E eu tô falando isso porque a gente faz isso lá na Nord Wealth e eventualmente a gente vê que o cliente não tem tolerância, ele quer o pinga-pinga, mas ele não tem tolerância para ver, né, eventualmente o fundo imobiliário cair 5, 10% naquele mês, né, o patrimônio ficar negativo no mês, né. Então, às vezes vale mais a pena você fazer isso através de uma carteira muito bem escalonada em termos de vencimento em renda fixa mesmo. Você concorda com a galera que fala que fundo imobiliário tem retorno de renda fixa com risco de renda variável, então? Acho que sim. Acho que concordo, assim. O que não necessariamente é uma... Vamos dizer assim, o que não necessariamente dá para dizer que então é muito melhor investir em empresas de dividendos, tá? O Brasil é um mercado muito pequeno, né? As empresas de dividendos, eventualmente, elas são mais resilientes até pelo o momento de vida, né? Ou seja, é uma empresa que dificilmente cai muito na bolsa, porque ela já está no momento de vida, né, da própria empresa, onde ela já não tem mais como crescer, então ela obrigatoriamente ela é uma dividendeira, porque ela precisa distribuir, né? Ela não tem como reinvestir o negócio. Mas, de novo, é um negócio muito arrojado, né? Ações, no Brasil especificamente e tal, é um negócio bastante arrojado, tá? Então, essa briga ações de dividendos ou fundos imobiliários, não acho que assim tem um vencedor óbvio, porque a gente está falando de 2 rendas variáveis. E a maioria das pessoas não tem tolerância para nenhum dos dois. Nem para dividendos, nem para empresas de dividendos, nem para fundos imobiliários. Acho que faz sentido em relação à tolerância. Agora, na questão de realmente montar uma carteira de ações, porque você comentou do dividendo, né? Aí tem esse ponto também. Mas no final das contas, pro cara que tem essa tolerância, as ações vão entregar mais valor, não tem como. Com certeza. Tem mais potencial. Mas tem muito value trap também, né? A história do dividendo, tem muita empresa que... Dá para você se ferrar muito comprando empresas de dividendo, se você não souber o que você está fazendo, né? O dividendo, ele depende da empresa, depende, né, do ciclo, né, do momento de vida daquela empresa, né, no ciclo que ela está, mas tem muito value trap, igual existe nos fundos imobiliários, né? Você vê lá que aquele fundo eventualmente pagou um rendimento muito alto naquele mês e aquilo não é recorrente. Isso também acontece nas empresas. Aliás, acontece muito mais nas empresas, Exato. né? Ele pode vender algum ativo, distribuir mais e aí o cara pensa que isso pode ser recorrente. Exatamente. Exatamente, né? Então essas análises simplistas também podem levar a um erro muito grande, né? Um ponto que eu acho que faz muito sentido a questão dos fundos imobiliários é se o cara já tá decidido que ele vai comprar um imóvel físico para alugar, um apartamento só. Sim. Aí na minha visão é melhor ter fundo imobiliário do que ter um imóvel, um apartamento que se o inquilino sair, a vacância já é 100%. Exato. Concordo também com você. Mas precisa entender de fato como isso funciona. De novo, você tem a renda fixa. Você quer ter rendimentos recorrentes, você pode pensar primeiro em renda fixa. Depois você pode pensar em ter fundo imobiliário, entender como isso funciona. Porque assim, é muito cômodo você comprar um apartamento, não vai estar na guarita lá, onde o porteiro fica, todo dia piscando o valor de transação daquele negócio. Né? Eu moro num prédio que tem 64 apartamentos. Eventualmente, nos últimos 2 anos, saiu um monte de negociação lá, para cima e para baixo, e eu não sei o valor.
Então, o meu psicológico em relação ao valor do meu patrimônio não foi abalado. E provavelmente no meu prédio, se você perguntar, as pessoas que têm a mesma unidade que eu tenho, eu acho que alguns vão falar, esse apartamento vale 1.700.000, e outros vão falar, esse apartamento vale 1.300.000. Vamos pensar assim. Ou seja, o psicológico das pessoas você pode ter um range gigantesco. No mercado isso não acontece. Todo dia você está sendo precificado. Mas imagina que se sair um negócio no meu prédio a 1.300.000, vamos pensar assim, né? Eu moro num apartamento ali no Itaim, que tem 100 metros só. E saiu um negócio a 1.300.000, vamos pensar. O cara que tá achando que tá 1.750, ele falou assim, cacete, eu perdi 400 mil hoje, né? Porque, vamos dizer assim, se tivesse tela de negociação, o teu psicológico seria abalado. Então, o mercado financeiro, todo dia, ele abala o seu psicológico. Todo dia, pra cima e pra baixo, né? Pode ser que também esteja um outro maluco lá que pagou 1.700 no apartamento. E eu falo, pô, mas eu achava que valia 1.300, agora tá valendo 1.700, né? Então, é louco essa história do apartamento, fundo imobiliário e tudo mais. Como todo dia tem mercado, o teu psicológico vai ser abalado todo santo dia. E até mesmo pro cara que, por exemplo, tem esse apartamento aqui, eu acredito que vale 1.7. Venderam por 1.3, mas é porque o cara tava desesperado, é porque o dele tava pior, é porque o andar mais baixo. O cara não acredita que o dele vale menos porque o outro vendeu dele por 1.300. Agora no mercado de realmente renda variável, o cara vai abrir, ele sabe que se ele tiver que vender hoje, ele vai vender por esse preço e não tem o que fazer. Exatamente. Por isso que que eu falo, né? O psicológico para investimento, ele é o fundamental, que é um pouco o que os nossos gênios ali falam, né?